invadida, cruéis sanguinários com furor, tu soubeste vencer bravamente, com teus filhos sem temor. O ano era 1922, quando as terras de Jericó viu-se sob a sombra de uma ameaça feroz. Um bando de cangaceiros, compostos por cerca de 22 homens, fortemente armados e municiados, liderados por Ulisses Liberato e o Senhor Pereira, lançou uma sombra de terror sobre as nossas terras. Convido a você a voltar a mais de um século e adentrar na história, nos rastros do cangaço, a história da invasão de Jericó. Senhor Pereira, Sebastião Pereira e Silva, nascido em Vila Bela, atual cidade pernambucana, em Serra Talhada, foi um dos mais completos cangaceiros que já existiu. Seu intuito inicial, ao entrar para o cangaço, era vingar as mortes dos parentes. Em 8 de dezembro de 1922, acompanhado dos cangaceiros Vicente e Lavandeira, Senhor Pereira abandonou o cangaço e seguiu para o Goiás. Foi a partir disso que Lampião passou a chefiar o bando. Já Ulisses Liberato de Alencar era natural da cidade de Pombal. Diferente de Senhor Pereira, ele entrou no cangaço após um declínio financeiro de sua família após a morte de seu pai. Foi um cangaceiro letrado que falava inglês e francês. O bando de cangaceiros liderado por Senhor Pereira não tinha pretensão de invadir as terras de Jericó. Seu destino e do bando estavam traçados para invadir a fazenda Dois Riachos, do proprietário Valdevino Lobo, município de Catolé do Rocha, local esse que nos encontramos aqui agora. Foi exatamente nesse local onde aconteceu o maior assalto da história do cangaço. Vamos convidar agora José Tavares, um pesquisador, escritor e conselheiro do Cariri Cangaço, que nos trará informações valiosas para o nosso documentário. No ano de 1922, um grupo de cangaceiros foram mandados aqui para a região do sertão, da Paraíba, por intermédio do maior coiteiro que existia na época, que era o Major José Inácio, da Fazenda Barro, lá em Milagres. Barro hoje, que era essa fazenda na época, hoje é uma cidade. Fica nas proximidades da divisa com a Paraíba, né? E esse grupo de cangaceiros vieram aqui atacar alguns fazendeiros na região de Catolé do Rocha. Eram uns fazendeiros muito ricos, inclusive um deles era o mais rico que houve naquela época, né? Que é o dono da fazenda do Riacho. E esse era a grande meta, né? Assaltar esses fazendeiros. Eles vieram para aqui, para Pombal, porque tinha um pombalense que era Ulisses Liberato, de Alencar. Esse Ulisses Liberato, depois de cometer alguns crimes aqui, foi se refugiar na fazenda desse coronel, né? O Major José Inácio do Barro. Na verdade, ele era major, mas aqueles títulos comprados, né, da Guarda Nacional. E quando soube que existia esse coronel, dando facilidade, muito rico, ele mandou esse grupo vir aqui. Na verdade, o grupo era comandado por dois grandes comandantes cangaceiros, que era o próprio Ulisses Liberato e o Senhor Pereira. Senhor Pereira também conhecido por Sebastião Pereira. E eles vieram aqui fazer esse assalto, porque também tinha um genro do major que morava aqui em Pombal. Então Pombal ficou como ponto de apoio deles. Eles desceram lá e ficaram aqui. Chegaram mais ou menos aqui entre o dia 19 e 20 de fevereiro de 1922.
O cangaceiro que era aqui de Pombal, o Ulisses, ele também aproveitou a oportunidade e queria se vingar de alguns inimigos que ele tinha aqui. Então, uma coisa era o assalto lá em Catolé do Rocha, nos fazendas de Catolé do Rocha, na divisa com o Brejo Cruz. E outro eram algumas tarefas que ele tinha para fazer aqui. Dentro dessas tarefas, um amigo dele, que tinha sido preso lá, estava aqui, nessa cidade, preso nessa cadeia. E eles queriam resgatar esse preso, né? E também assaltar um deputado estadual, que era muito rico, doutor José Queiroga, era médico, deputado estadual e fazendeiro. Eles tinham interesse em fazer esse assalto, mas não fazia parte do plano inicial. Isso aí era iniciativa do próprio Ulisses Liberato. Além disso, ele queria assassinar o delegado da cidade, que era um grande inimigo dele. Se chamava Coronel José Avelino de Queiroga. Então eles vieram para Pombal e disseram: agora vamos executar o primeiro plano de Pombal. O que aconteceu quando eles chegaram aqui entre o dia 19 e o dia 20, logo correu a notícia, né? Que os cangaceiros estavam nos arredores de Pombal. Então, o secretário de Segurança, Demócrito Almeida, quando soube disso, mandou um reforço para Pombal. Mandou fazer um reforço para eles não atacar a cidade. Não sabia nem dos planos que eles tinham, né? E aqui veio esse reforço policial, comandado pelo tenente Antônio Salgado. E eles ficaram por aqui. Quando houve reforço aqui, então, imediatamente, veio a ordem superior para deixar para lá as coisas de Pombal. O mais interessante que tinha naquela época era fazer o assalto lá na região do Catolé do Rocha, que tinha muito dinheiro, né? Muito dinheiro e valores, de um modo geral, porque ele tinha muita coisa de ouro, de prata, né? Libras esterlinas. Então, eles deixaram para lá o que se ia fazer aqui em Pombal. Deixar de resgatar o preso, né? E assassinar o delegado e também o assalto ao deputado. Então, eles passaram aqui, quando foi no dia 24 de manhã, porque quando eles chegaram aqui no dia 19, ficou esperando outro grupo. Eles se reuniram mais ou menos no dia 22. Né? No dia 24 cedo, eles saíram em busca de atacar os fazendeiros lá na região de Catolé do Rocha, a fazenda do Riacho, né? Que era a principal, mas tinha outros fazendeiros também nos arredores que também tinham bens e eles pretendiam também fazer uma visita, entre aspas, né? E eles seguiram, quando foi no dia 24 pela manhã, eles seguiram em direção a Catolé do Rocha. Quando chegou à altura do sítio Sabiá, que fica na divisa de Catolé do Rocha com Pombal, na verdade hoje fica na divisa de Lagoa, né, que hoje é uma cidade, né, naquela época era um povoado, com Jericó, que hoje é uma cidade, né? Eles ficaram lá descansando um pouco. Enquanto eles estavam descansando e fazendo tiro ao alvo, aquelas coisas todas, jogando, né? Pequeno descanso, uma pausa na hora do almoço. E chegou a notícia lá para o delegado, o subdelegado do povoado, de que os cangaceiros estavam se dirigindo para Jericó e iam atacar. Né? Ninguém sabia quais eram os planos dos cangaceiros. O delegado, que era conhecido por Paizinho, ele imediatamente procurou juntar gente para fazer uma defesa. Veja bem, um grupo de cangaceiro tinha mais de 50 cangaceiros, dos mais experientes. Né? Até hoje é tido como o grupo de cangaceiro mais violento e mais preparado que existiu naquela época, que era comandada por Senhor Pereira, né? E junto com o grupo comandado pelo pombalense Ulisses Liberato. O delegado, que também tinha fama de valente, né? O Paizinho, ele disse que ia fazer a defesa do povoado e começou a juntar gente. E ele juntou apenas 12 pessoas, quer dizer, 13 com ele, né? Para fazer a defesa. Ele não sabia nem quantos cangaceiros vinham, né? Não tinha, sabia que eles iam atacar. E eles foram mais na frente e fizeram a emboscada para os cangaceiros. Esse subdelegado com essas pessoas, tinha até um soldado, um deles, né? Parece que você vê a turma dele como subdelegado, tinha 2 soldados só, né? Ele juntou outros particulares, até as armas que eles usaram, até espingarda, aquela espingarda de caça, né? Não era uma arma adequada, nem o pessoal adequado para enfrentar um grupo de cangaceiros daquele naipe, né? E assim eles fizeram. Eles foram atocalhar esses cangaceiros, próximo à entrada da cidade,
para evitar que os cangaceiros invadissem o povoadozinho, né? E quando os cangaceiros vinham na frente, né? O grupo que vinha na frente, eles quando viram, atiraram. Um deles caiu. Só que esse cangaceiro ele não foi nem acertado, ele caiu mais porque com o susto o cavalo empinou e ele caiu. Tinha um dos irmãos, esse cangaceiro se chamava, tinha um irmão dele que se chamava Criança, né? E eles ficaram revoltados com aquilo. Quando eles atiraram no pessoal que estava, o pessoal fugiu. Quando ele viu a quantidade de cangaceiros, se assustaram, né? Eles se assustaram e correram em direção ao povoado. E os cangaceiros acompanharam. E aí foi pior ainda, porque o povoado ficou completamente abandonado. Eles fugiram, não tinha para onde ir, né? E eles sabiam que se pegasse, morriam, né? E chegando lá, os cangaceiros fizeram de tudo, né? Encontraram o povoado praticamente abandonado, só com a população. Eles invadiram casas, o comércio local, tocaram fogo, Isso aí era na sexta-feira do carnaval. Eles se pintaram brincando de carnaval, um se vestiu até de noiva, né? Lá tinha uma loja de vendendo roupa de noiva e noiva, um se vestia, eles ficaram, um tocando sanfona, eles dançando dentro da cidade, fizeram aquela alegria. E as crianças inocentes assistindo tudo aquilo, achando até bonito, né? Mas muitos deles invadiram casa, houve muitos estupros, né? Teve uma senhora lá que inclusive engravidou. Ela engravidou e chegou a ter filho. Os descendentes desse cangaceiro que ainda, alguns deles moram lá em Jericó. Uma coisa que a gente contou essa história nesse livro, mas a gente evitou colocar o nome dessas pessoas. Muito embora a gente teve até autorização, mas a gente preferiu evitar, né? E depois disso, né, o próprio Ulisses, os dois comandantes, eles não participaram diretamente, não, mas eles ficaram sem controle. Tá? Não era a intenção dos cangaceiros invadir Jericó, não estava no plano. Porque o que aconteceria ali seria simplesmente puxar para que as forças fossem à procura dele. E eles não queriam isso. Né? Eles queriam fazer o assalto dele sossegado e ir embora. Né? Aí quando aconteceu isso, o Ulisses, que também tinha parente lá, inclusive ele tinha uma prima lá, residindo em Jericó, e ele não puder fazer nada. Né? Deixaram correr tudo frouxo. O Ulisses foi para a casa de uma prima dele, mas juntamente com o Sebastião, e o outro filho do Major Zé Inácio, o Gavião, que veio também, o Tiburtino, que vinha acompanhando com eles. Ele fica lá tomando café, lanchando, né? Como se tivesse ali, esses caras bagunçando tudo. Né? E houve esses estupros, assaltos, tocaram fogo em alguma coisa, quebraram tudo. Depois disso, eles seguiram para o seu caminho, né? Seguiram em direção a Catolé do Rocha. Pois é, o interesse maior deles era exatamente atacar a fazenda do coronel Valdivino Lobo. Ele já era um coronel, tinha sido um grande político, né? Ele chegou a ter o maior plantel de gado, né, daqui do sertão. Ele era muito rico. Mas nessa época ele já estava mais idoso, já estava cansado, já tinha até abandonado a política. Isso foi em 1922, né? Ele veio morrer 1 ano ou 2 anos depois. Ele caiu em depressão, levaram cerca de 60 contos de réis, eram muito dinheiro, né? Esse assalto teve muita repercussão, principalmente o que aconteceu em Jericó, por conta desses estupros, né? Dessas pessoas de bens que chegaram a esse ponto, essa jovem. E tem alguns jornais da época que mostram, eu consegui jornais de Mossoró, falando sobre esses estupros. E outro exemplo, tem pessoas de lá, vocês conhecem, que são de Jericó, e sabem que lá também existem essas pessoas que foram vítimas diretamente. Né? Esse cangaceiro que estuprou, depois eles foram fazer um ataque na cidade de Belmonte, em Pernambuco. Hoje se chama São José de Belmonte. Né? Ele foi fazer um assalto lá no início de outubro e esse cangaceiro faleceu. Pelo que se diz, a moça que foi estuprada por ele, né, ela conheceu através de fotografias, porque naquela época era comum vender fotografia de cangaceiros na Feira Livre. E ela identificou, né, esse cangaceiro. Nesse livro aqui,
escrito por eu e meu irmão, Gerdivan, a gente conta exatamente essa história. A repercussão foi tanta que houve até a interveniência do presidente da República. Um fato marcante que também teve origem em Jericó. O surgimento de Lampião como líder. Nesse mesmo ano, quando foi no mês de agosto, o senhor Pereira foi forçado, devido às perseguições, a abandonar o cangaço. Como eu disse, o presidente da República, que na época era um paraibano, Epitácio Pessoa, isso em 1922, quando aconteceu isso, ele entrou em contato com os governadores da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, para forçar que não podia acontecer isso, principalmente no estado dele, né? Ele era paraibano, e dos amigos dele. Ele tem muito amigo, muita amizade com esse pessoal, com esses coronéis. Desses coronéis aí, 3 que foram assaltados, 3 são ex-prefeitos de Catuá do Rocha, para você ter uma ideia da importância dele, né? E a partir desse momento, quando os estados começaram a perseguir mesmo, o senhor Pereira teve que abandonar o cangaço. Ele foi embora para Goiás. Foi aí que surgiu Lampião. Lampião ficou sucedendo, né? Sucedeu o senhor Pereira. Quer dizer, um fato marcado aqui deu origem ao nascimento do maior líder de cangaço de todos os tempos, que foi, né, o Lampião. E pouca gente faz essa ligação. Pela velha trilha que ligava as povoações de Jericó à Lagoa, subia ao bando com passos largos, rumo a Jericó pela antiga vereda. Hoje serve de acesso à fazenda dos herdeiros de Major Raul Rodrigues, sem que soubesse que estavam sendo vigiados de longe por um desconhecido vaqueiro caçador. No sopé da Serra do Sabiá existia uma grande umburana, onde o bando abrigou-se por alguns instantes. A assombrosa árvore ficou como testemunha, marcada que foi por aquela funesta horda, que por ali passava, por este dado pouso e descanso. Em seu grosso tronco, esculpiram desenhos do símbolo de Salomão, cruz de Davi, a ponta de punhais, e o alvejaram com seguidas rajadas de tiros, formando letras de seus nomes. Naquela época, o distrito contava com o destemido e valente senhor João Bellarmino, conhecido como seu paizinho. Ele contava com um grupo reduzido de apenas 3 policiais, dentre os quais um estava gravemente ferido. Diante das ameaças do grupo de cangaceiros, que contava com um bando de aproximadamente 30 cangaceiros, ele não hesitou em agir, mesmo com um grupo pequeno de policiais. Seu paizinho convocou os bravos cidadãos locais, formando um pequeno grupo de voluntários prontos para enfrentar o bando de cangaceiros. Entre eles estava o sargento João Ferreira, Cabo Delmiro, Cícero Antônio e outras pessoas que formaram um grupo de voluntários à linha de frente para responder ao fogo inimigo. Os soldados se posicionaram em um sótão, local esse onde hoje é a Câmara Municipal de Vereadores, de onde eles tinham uma melhor visão dos invasores, onde abriram fogo contra os inimigos. Os cangaceiros, ao perceberem a origem dos disparos, se aproximaram para tentar cercar o grupo de defensores. Seu paizinho, muito experiente, pulou a janela do sótão, levando seu grupo de defensores para tentar escapar da morte. Com a partida dos defensores, a vila ficou desprotegida e à mercê dos bandidos. Agora trazemos um relato do filho de Cabo Delmiro, um dos corajosos a enfrentar o bando na época. Veja bem, na época, eu nunca ouvi essa história direto de meu pai. Eu já escutava de terceiro. E sempre o que o pessoal de terceiro dizia que Jericó, na época, era uma vila. E era dominado por paizinho, que era o subdelegado, e ele, na época, era cabo, e só destacava ele. Você viu, o contingente era muito mínimo, era o mínimo de tudo. E, na época, eles sabiam que vinha essa invasão dos cangaceiros, dizendo um vaqueiro que veio avisar que eles vinham aqui pelo serrote do Saco do Raul. Ele era um homem que acolhia todo mundo,
principalmente os filhos e a família, né? E terceiro também, ele não dizia não, sempre era assim. Ele sempre foi querido. Aonde trabalhou, Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, Boqueirão de Piranha. Acho que ele trabalhou até em Souza também, Brejo do Cruz, São Bento, tudo isso ele trabalhou. Eu que agradeço ter essa participação nesse documentário. Eu fico muito grato. Apesar das barbaridades sofridas, nenhuma vítima foi ferida por arma de fogo ou arma branca. Contudo, houveram outras atrocidades, como uma violência sexual, que aconteceu exatamente nesse local, hoje já reformado. Uma das vítimas foi a filha do senhor Isidro, chamada Maria, que morava nessa casa na época, que engravidou de um menino chamado Neto Isidro, homem pacífico que nada herdou da conduta do seu genitor. Hoje contamos com a presença da filha do falecido senhor Neto Isidro, a senhora Neide, que fará contribuições valiosas para o nosso documentário. Que eu sei que o pessoal contava, né? Na época que aconteceu, mais ou menos dia 24 de fevereiro de 1922. Então, chegaram os cangaceiros, todos a cavalo, mais de 30 homens. E invadindo as casas, o comércio, porque o comércio era muito pouco. Tinha uma loja de fazenda e eles entraram primeiro nessa loja e saíram puxando os tecidos, as peças, estripando a todos a cavalo. E desceram, que só eram 2 ruas, Jericó, desceram na rua, nessa avenida da igreja. E lá embaixo tinha uma casa de taipa que morava minha avó, mas tinha várias casas. Aí o pessoal foram gritando que os cangaceiros estavam na vila. Aí foram correndo para a mata e se escondendo. Quem pôde, quem não pôde, eles pegaram. Foi no caso da minha avó. Era minha avó e minha tia, todas 2 virgens, trabalhando no roçado. Quando viram as atropeladas dos cavalos, elas correram. Aí uma se escondeu por trás do baú, que era muito alto o baú, ela magrinha, pequena, baixinha, se escondeu por trás do baú. E a minha tia se escondeu por trás de 2 pilhões. Era 2 pilhões, também era magrinha. E nessa correria, Ulisses Liberato, que era o chefe, pegou a minha avó. Então, estrupou, né, fez o que ele bem quis e queria. E com o passar do tempo, com 9 meses, nasceu meu pai, que é Neto Isidro. Então, meu pai nasceu no dia 22 de outubro de 1922. Minha tia morava com minha avó e o meu pai foi crescendo
e trabalhando junto com elas. E um dia, o povo de Joaquim de Olivo, povo de Olivo, moravam uns para São Gonçalo. E lá na conversa, no bate-papo, encontrou com Ulisses Liberato. Esse nome de Ulisses Liberato era no cangaço. Depois que acabou o cangaço, o nome dele era Honório. Aí eles conversando e ele falou que tinha passado em Jericó e tinha estrupado pessoa. Aí disse, olha, lá em Jericó você deixou um filho. Aí ele disse, foi mesmo? Disse, foi. O nome dele é Neto Isita. Aí ele disse, eu estou curioso para conhecer. Leve esta foto, que é a foto dele, entrega para ele e diga que ele vem aqui em São Gonçalo, que eu quero conhecê-lo. Aí trouxeram a foto, entregaram a meu pai. E na hora, a minha avó estava presente. E ele foi e disse assim, mamãe, meu pai mandou me chamar. Ela muito magoada ainda, né? Disse, você tem pai? Aí ele disse, tem, mamãe. Não tem, o meu pai, eu gerei de outra pessoa, não só foi da senhora. Aí ela disse, você quem sabe. Agora eu não ia. Aí ele disse, como ele era um filho obediente, então achou que ela ainda estava muito magoada, aí nunca procurou. Andou por aqui, uns irmãos dele, aí na feira, viram, mas nunca chegaram. Assim, a vir na casa da gente, a gente lá. Tá? Aí o tempo foi passando e a gente não procurou, não sei se era assim, com medo, que às vezes a gente fica, né? Porque nem todo mundo quer ser família de ninguém, né? Tem outros que querem, mas outros não. Aí a gente não procurou, não. Deixamos que eles viessem e procurassem. Mas não vieram. E a gente ficou nessa, né? E meu pai muito trabalhador, trabalhava na roça. Também não tinha tempo para nada, muito pobre. Naquela época nem aposentadoria tinha. Hoje tá bom demais. Falar de meu pai é um orgulho muito grande. Meu pai foi uma pessoa muito boa, bom amigo. Morreu, não deixou nenhum inimigo. Só fazia o bem. Aonde ele sabia que alguém precisava, se ele não pudesse ir, ele mandava deixar. Meu pai era um pai excelente, como filho e como pai, dono de casa. Muito bom meu pai. Meu pai era um amor de pessoa. Jericó em peso fala sobre meu pai. Meu pai era muito bondoso, muito amoroso. É um orgulho eu falar sobre meu pai.
Quisera eu, se ele estivesse aqui presente. E sei que nessa ida e vida ele mandou a foto. A gente viu. Era mesmo que está vendo meu pai. O corpo do mesmo jeito. Mas quando Jericó tinha riacho, deu uma enchente muito grande. E nessa enchente, meu pai vinha da roça e a água quase levava meu pai. Aí levou a bolsa que estava fora. Senão, hoje nós mostrava a foto dele, como era idêntico. Não na perversidade, mas como pessoa, como filho. E meu pai era um amor de pessoa, muito bom meu pai. Os cangaceiros do bando, apesar de sua valentia, também exibiam um tom de deboche, podemos dizer assim. Um episódio curioso foi quando eles, além de arrombarem as portas das lojas principais e das casas, invadiram uma residência onde encontraram os enxovais de um casal prestes a se casar, incluindo véu e capela. 2 cangaceiros decidiram vestir-se com estes trajes matrimoniais e desfilaram pelas poucas ruas da vila, acompanhados pelo som de uma sanfona, pois entre eles havia um sanfoneiro. Enquanto isso, eles brindavam em tom de viva aos noivos e à população da vila, criando um momento inusitado e desconcertante para os moradores. A quadrilha Brega Chic, no ano de 2023, teve como tema o centenário da passagem do bando de cangaceiros por Jericó. Na oportunidade, fizeram uma apresentação onde retrataram esse episódio. Pulando de alegria com o enxoval que pegaram, vestiram em 2 cangaceiros e pelas ruas andaram, fazendo atrocidades de alegria pularam. Quando os cangaceiros perceberam que não havia resistência por parte da população, aos poucos a calmaria foi voltando, com exceção de alguns cangaceiros que bebiam na calçada da igreja. Conta os relatos que eles foram cercados por uma meninada, que chegou inclusive a receber presente de alguns dos cangaceiros, já que eles evitavam ao máximo levar bagagem em exceção. Saindo de Jericó, eles partiram em direção a Catolé do Rocha, onde iriam assaltar a família Maia. Chegando lá, eles cometeram o maior assalto da história do cangaço. As informações aqui relatadas foram embasadas em relatos literários e principalmente em ouvir aqueles que conhecem verdadeiramente a nossa história.